Queridos, eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 1, com a ajuda do Senhor, a gente vai meditar sobre esta carta de Colossenses. Então, eu gostaria que você abrisse aí em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos ler até o versículo 8. Amém? Colossenses, logo depois de Filipenses, depois de Efésios. Colossenses capítulo 1, então, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Até aqui. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua poderosa palavra. Te pedimos agora que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra, que em nome de Jesus essa palavra possa trabalhar em nós, transformando o nosso coração, e que possamos sair daqui carregando algo eterno, algo que a ferrugem, não vai corroer, que o tempo não vai fazer se perder. Pelo contrário, Senhor, que o teu Espírito Santo possa inculcar no nosso coração essa palavra e que ela possa continuar falando conosco durante a semana e nos trazendo maturidade, entendimento, graça sobre as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Paulo aos Colossenses, ele escreve uma carta. Ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta, e ele escreve uma carta visando afastar aquela igreja, que era uma igreja nova, afastar ela de heresias, que são falsos enganos, falsos ensinamentos, e dirigi-los à verdade sobre quem era verdadeiramente Jesus e a sua obra redentora. Era uma igreja então nova, uma igreja que estava ali nascendo, e que ao mesmo tempo que estava começando a crescer no conhecimento do Senhor, alguns falsos ensinos estavam querendo entrar e enganar aquele povo. E a palavra de Deus, ela tem uma aplicação tão prática na nossa vida, que isso aqui foi escrito, essa carta foi escrita há muitos e muitos anos, séculos atrás, mas ela se aplica perfeitamente aos dias de hoje para a gente. Por diversas vezes a gente vê falsos ensinos, por diversas vezes a gente vê movimentos que acontecem dentro da igreja, e não digo igreja Taquara, igreja num geral, que muitas vezes começa a desvirtuar, começa a trazer dúvidas, começa a direcionar as ovelhas do Senhor para um caminho que não leva até a presença de Deus. Isso acontece diariamente, e hoje, com esse avanço da informação, a gente tem acesso a muita coisa. E Paulo, então, através dessa carta, tinha o objetivo de alertar aquela igreja, de trazer conhecimento real de quem era o Senhor Jesus Cristo. Paulo queria apresentar a Cristo como Criador e como Redentor daquele povo. Olha, às vezes a gente ouve falar que Cristo é tudo.
Cristo é o abençoador, Cristo é aquele que destrói muralhas, que o Senhor é aquele que pode fazer muita coisa, que Deus pode te dar tudo que você precisa. Mas dificilmente a gente ouve alguém dizer que Cristo é o cabeça, que Cristo é quem realmente comanda, que Cristo é quem realmente determina, que Cristo é o Senhor. Às vezes é difícil a gente ouve tantas qualidades que dão ao Senhor Jesus, mas por vezes a gente não ouve que Jesus Cristo é o Senhor. E isso faz total diferença na nossa vida, porque a nossa vida, quando nós reconhecemos que Ele é Senhor e nós somos servos, tudo muda da nossa vida. A forma de ver é completamente diferente. Então, Paulo se preocupou em apresentar para aquela igreja Cristo como o cabeça da igreja. Eu falava aqui no início que nós fazemos parte de um corpo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Então você sim deve se importar com o seu irmão. Tive a oportunidade de pregar sobre a mordomia, e quando falava da mordomia, eu falava que 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para compartilhar com o próximo. E é nessas 8 horas que sobram, ou melhor, essas 8 horas destinadas a isso, que a gente se preocupa com o próximo, que a gente realmente compartilha, que a gente realmente se preocupa com aquele que faz parte do mesmo corpo. Você não é carreira solo, você não está aqui em carreira solo, tipo, eu entro na igreja, Eduardo, eu só me preocupo comigo, eu vou chegar, vou sentar, vou ouvir a palavra, vou participar do louvor e vou embora. Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ter uma vida em comunhão no corpo. O Senhor te chamou para que você possa fazer diferença na vida dessa pessoa que está do seu lado. O Senhor te chamou para você, muitas vezes, quando esse cair, você está ali para levantar, vamos embora, anda comigo, vai. E você consegue pôr aquela pessoa de pé, e aquela pessoa muitas vezes vai te ajudar lá na frente. Mas era uma pessoa que estava do seu lado. Então o Senhor, Ele precisa ser, como Paulo estava querendo dizer para aquela igreja, Ele precisa ser o cabeça da igreja. E aí Paulo começa, de acordo com isso que lemos, começa elogiando os membros daquela igreja pela sua fé. É tão bom quando a gente fala com alguém, com algum cristão, que a gente percebe nele fé. A conversa é outra, né? A conversa de quem tem fé é outra. Você começa a falar sobre os desafios, sobre tudo, e a pessoa vem e fala assim, mas creia, meu irmão, Deus vai abrir a porta. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. E aí você às vezes está naquele dia terrível que você não está acreditando em nada, né? Você sabe da palavra, você conhece o Senhor, mas está com dificuldade de colocar a sua fé em prática, de crer, de confiar que Deus pode fazer alguma coisa. E aí aquela pessoa com fé fala para você. Então Paulo aqui elogiava que aquela pequena igreja, aquela igreja que estava começando, ela tinha fé. E não somente isso, ele não estava apenas agradecendo ou elogiando, mas ele também estava encorajando aquela igreja a continuar crescendo espiritualmente. E eu quero alertar isso para você nessa noite. A gente precisa ser encorajado todos os dias para continuar crescendo. Aquilo que você já viveu em Cristo, olha, desculpa eu falar isso para você, mas é muito pouco daquilo que Deus tem para se revelar a nós. Se você já viveu milagres, coisas poderosas, creia que Ele é a fonte de muito mais do que isso. Ele consegue saciar a nossa sede em qualquer circunstância. Ele consegue ser suficiente para a nossa vida em qualquer circunstância. Seja na enfermidade, seja na escassez, seja no problema familiar. Em qualquer que seja a sua necessidade, Jesus Cristo tem a solução. Você crê nisso? Então, nele, ele tem a plenitude, como lemos no início. Então, baseado nisso, Paulo começa a escrever, e eu queria que então você deixasse a sua Bíblia aberta, versículo 1, Paulo começa dizendo assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. E ele inicia indicando a quem era escrita aquela carta, aos santos e fiéis irmãos em Cristo.
Não era para qualquer pessoa. Essa carta que está aí na sua mão, aberta na sua mão, está escrita para aqueles santos e fiéis irmãos em Cristo. Eduardo, mas isso aí foi para eles lá. Isso não quer dizer que é para a gente aqui. Eu pergunto para você, você é santo? Amém? Você é fiel? Amém. Nós somos santos, irmãos, porque Ele nos tornou santos. E ser santo é ser separado para Deus. Eu pergunto para você nessa noite, o seu coração arde por ser separado para Deus? O seu coração tem aquele impulso de dizer, ai, como eu preciso ser separado para Deus? O seu coração faz isso? Você percebe isso no seu dia a dia? Você percebe assim no seu devocional, na busca pela palavra, você percebe que tem uma vontade dentro de você de dizer assim, como eu quero ser separado para Deus? Ser separado, irmãos, é ser separado de verdade. Não dá para ser meio separado. A gente deve pedir nas nossas orações que possamos ser completamente separados para o Senhor. Ah, Eduardo, mas o meu trabalho é muito difícil. Olha, o meu ambiente de trabalho é muito complicado de eu ser separado. Querido, eu creio que você pode ser luz e sal em qualquer lugar. Você pode fazer diferença em qualquer lugar. Olha, talvez o seu trabalho seja desafiador. Talvez o seu trabalho possa até requerer de você algum tipo de atitude, mas se você desejar ser santo, separado para Deus, naquele lugar, as portas vão se abrir para que você realmente possa honrar o Senhor com a sua vida naquele lugar. Não tenho dúvida disso. Então, santos são aqueles que são separados e fiéis também, aqueles que depositam a sua confiança em Deus. E eu pergunto para você, você tem depositado a sua confiança em Deus? Completamente? A gente meditava dias atrás sobre isso. E crer é necessário, irmãos, para sermos filhos de Deus, é necessário que nós possamos crer nele. E crer nele que aponta para crer na obra que ele realizou por nós. Quando falamos assim, é muito comum as pessoas falarem de Cristo e falarem assim, eu conheço a Cristo, eu conheço que ele é filho de Deus, eu conheço que ele habitou na terra aqui, que ele foi crucificado, e sabem toda a história de Cristo. Mas na hora que a gente pergunta, mas você crê que ele é Senhor? Você crê que ele é o seu Salvador? Você crê que ele conquistou na cruz do Calvário vida eterna? A coisa muda de figura. Porque nós precisamos crer. E fiéis são aqueles que confiam e que creem na obra redentora que Cristo operou para as nossas vidas. Que eu e você nunca possamos perder de vista a obra que Cristo conquistou na cruz para nós. Sabe como você vai vivendo? Eu sou cristão, eu vou para a igreja todo domingo, eu trabalho em ministérios na igreja. Sim, mas que a gente nunca perca de vista o que ele fez na cruz do Calvário por nós. Que a gente nunca perca de vista a vida eterna que ele conquistou para nós. Porque isso tem que ser algo que está assim, piscando o tempo todo para nós. Participamos da ceia nessa manhã. Um momento de intimidade, um sacramento deixado pelo Senhor, uma ordenança para que nós fizéssemos aquela ceia até que ele volte. Você sabe por que a igreja faz ceia 2 vezes no mês? Tem igrejas que fazem todo domingo. Para que eu e você não esqueçamos do sacrifício da cruz. Para que eu e você não esqueçamos de jeito nenhum aquilo que ele conquistou na cruz por nós. Mas não é só isso. Ele diz aqui aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, e ele diz aqui que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Veja que você já orou alguma vez por alguém e você declarou isso? Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês? Você percebe a grandeza dessa frase, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês? O que é a graça? Alguém gostaria de falar o que é a graça? É o quê? Favor de Deus, e um favor imerecido, não é verdade? O favor de Deus e a paz, a graça e a paz na verdade, o favor de Deus e a paz
que não depende de circunstância. Você vive a paz que não depende de circunstância? Você lembra aí de algum momento em que você viveu assim claramente na sua vida uma paz que não dependeu de circunstância? A paz que não depende de circunstância é aquela certeza, aquela convicção de que o nosso Redentor vive, que o livramento, que o escape, né, como a gente canta, né, virá. Que o nosso coração, mesmo com tudo ao redor fora do lugar, virando de cabeça para baixo, o nosso coração tem paz nele. Você já viveu? Possa trazer a memória aí no seu coração algum momento que você viveu isso. O favor de Deus e a paz que não depende de circunstâncias, que é resultado, sabe de quê, irmão? Sabe por que você vive essa graça? Sabe por que você vive essa paz que excede todo entendimento? É resultado da reconciliação feita na cruz, para que eu e você tivéssemos uma vida com Deus. Olha quanto benefício a cruz nos trouxe. Olha quantos benefícios o Senhor conquistou na cruz, por mim e por você. E aí vem o versículo 3. Coloca para mim, por favor, o versículo 3. A partir do 3 até o 5, Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Olhe para mim. Paulo inicia essa oração com ações de graça. Veja que em alguns versículos que Paulo está apenas fazendo uma oração, olha quanta riqueza há nesses versículos. Ele começa então fazendo uma oração com ações de graça. Mas ele tem motivo para isso. Na verdade, tem muitos motivos nessa oração que Paulo faz, nessa primeira parte que ele começa a fazer. Veja, ele começa dizendo aqui, ó: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo. É o primeiro ponto, que ele está orando com ações de graça por aquela igreja. Paulo agradece, ora em gratidão pela fé que aquela igreja tinha. Irmãos, sem fé, completa para mim, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ser cristãos que creem no Senhor, que têm verdadeiramente fé no Senhor. Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, como eu e você temos feito todos os dias, buscando ali naquela luta diária, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A gente precisa ter a fé. A gente não pode ser cristãos, eu vou na igreja, eu cumpro lá o meu culto de domingo, mas eu não creio tanto assim. Não, creia. A fé ligava aquela igreja. Sabe como é bom quando você tem um amigo cristão, uma amiga cristã, que você está falando com a pessoa e a pessoa está transbordando de fé? Sabe quando você tem amizades que creem no mesmo Deus que você? Como é que é? Você liga para aquela pessoa, às vezes aquela pessoa está até passando por uma dificuldade, veja se já aconteceu isso com você. A pessoa fala assim, não consegui ir no domingo na igreja porque estou passando por uma dificuldade. Aí você lembra durante a semana, liga para aquela pessoa, aí você pede a Deus: Senhor, me dá uma palavra, né, para trazer um consolo, para trazer um ânimo novo para o meu irmão que não pôde vir à igreja. E aí você liga para aquela pessoa, ou você se encontra com aquela pessoa na rua e começa a falar: e aí, meu querido, como é que você está? Muitas vezes a gente vai com o intuito de abençoar, e na verdade é a gente que é abençoado. Isso acontece muito quando a gente visita hospitais. Alguém aqui já visitou hospitais para falar de Deus? Já visitou, né? Então, se você que visita o hospital sabe muito bem do que eu estou falando. Você entra lá com o objetivo de: eu vou levar uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo para aquele que está no leito, que está ali há muito tempo, que os familiares muitas vezes já não visitam mais. E aí você chega lá achando que você vai, né? E aí a pessoa começa a falar de uma forma que no final das contas você é que é abençoado pela fé daquela pessoa.
Então a fé ligava aqueles irmãos, e que nós possamos ser ligados uns aos outros por essa fé, que nós possamos realmente crer. A fé fala de um relacionamento vertical com Deus. A fé aponta para Deus. A fé é um dom de Deus. Ele nos dá a fé. Peça, se você, Eduardo, mas eu não estou tão assim não. Olha, tem hora que eu duvido muito, tem hora que eu não confio, tem hora que eu desisto no meio da caminhada. Então mude a sua oração. Peça a Deus que te acrescente fé. Antes de vencer os seus desafios, antes de ir à frente, antes de buscar a Deus, peça a Ele que Ele derrame fé no seu coração. Ele está pronto a te ouvir. Mas não era só a fé. Ele continua dizendo aqui logo depois: da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. O amor ligava aquela igreja. Amar o próximo, irmãos. Nunca foi tão urgente amar o próximo. Nunca foi tão urgente amar o perdido. Nunca foi tão urgente amar aquele que está próximo de nós. Por diversas vezes nós nos preocupamos somente com a nossa vida. Eu preciso tanto orar a Deus, eu preciso tanto buscar o Senhor, eu preciso ter uma vida devocional, eu preciso ir para a igreja, eu preciso. Quando na verdade, Deus está te capacitando, Deus está te ensinando, você tem ouvido da palavra, sabe para quê? Para você abençoar o próximo que está do seu lado. Para você abençoar aquele que está lá fora. O pastor pregava aqui pela manhã que Jesus, mesmo com dificuldades, mesmo enfrentando dificuldades diárias, quem aí tem dificuldade diária? Quem aí, né? Todo mundo tem. Mas Jesus, mesmo com as suas dificuldades diárias, Ele não deixava de realizar a vontade do Pai. Que era a vontade do Pai? Abençoar o pobre, abençoar o coxo, abençoar o cego, abençoar aquele que estava em necessidade. Então nós também, essa igreja em Colosso tinha esse amor que vocês têm para todos os santos, que nós também como cristãos possamos ter esse amor. Sabe por quê? A fé fala de um relacionamento vertical com Deus, e o amor fala de um relacionamento horizontal com o seu próximo, com esse que está próximo de você. Ninguém pode considerar-se um cristão se não crer em Cristo e se não amar o próximo. O Gatti colocou aí, né, naquele coração, ele colocou ali embaixo, né, que o primeiro mandamento, o maior mandamento, Mateus 22, 36 fala disso. E veja que Jesus, naquele momento, poderia falar só talvez do primeiro mandamento. Ele diz assim, alguém pergunta para ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se eu não me engano é esse que está lá, né? Só que fala de Deuteronômio, né? Exatamente. Esse é o grande e primeiro mandamento: amar a Deus. E o segundo, semelhante a esse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Olha que coisa, amar o próximo como você se ama. Você se ama? Você cuida de si? Você se preocupa com você? Então você precisa amar o seu próximo da mesma forma. Aquela igreja em Colossos, um dos motivos de ação de graças de Paulo por aquela igreja era o amor que eles tinham uns para com os outros, irmãos. A gente não pode esquecer disso, senão a nossa vida cristã não tem sentido. A gente entrar por essas portas e olhar somente para nós é muito pouco. Deus, Ele derrama dons, Ele derrama capacidade sobre nós, para que você possa pregar para aqueles que estão lá fora, para que você possa falar do amor dEle para aqueles que estão lá fora. Olha que coisa maravilhosa. Eu costumo dizer para alguns que, quando eu falo do trabalho na casa do Senhor, eu falo assim: Deus, quando te chama para o trabalho, quando Ele te contrata, me permita usar esse termo, quando Ele te contrata para trabalhar na obra, Ele te chama para trabalhar na obra, Ele te dá o treinamento, Ele derrama dons que são as capacidades para você exercer aquele ministério que você vai fazer. Ele te manda as pessoas para você exercer o trabalho.
É um trabalho, gente, que Ele te dá tudo o que você precisa, você só precisa ter um coração disponível. É só isso. Ah, mas eu não tenho capacidade. Essa parte não cabe a você. E Ele derramou capacidade sobre você. O talento que você tem, eu sei que você tem, e eu vou sempre falar isso até que Ele venha. Eu vou dizer que porque eu creio nisso, você tem talentos aí. Então o talento que Ele derramou sobre você não é para você guardar. É para você colocar à disposição da obra. Amém, irmãos? Mas tem um terceiro motivo que Ele também deu ação de graças por aquela igreja. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Não vivemos de uma forma assim, sem esperança. A nossa esperança é a nossa salvação. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é a nossa vida eterna. A gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer do que Ele conquistou na cruz. Essa esperança vem de onde? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Que a esperança da sua vida seja o Senhor Jesus. Que a sua esperança não seja uma lei que vai vir. Que a sua esperança não seja um novo governo. Que a sua esperança não seja a mudança de um chefe do trabalho. Que a sua esperança seja Cristo. Que a sua esperança seja aquilo que Ele conquistou para você, que é a sua vida eterna. Que você não perca essa esperança de vista. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Olha só, olha que coisa Paulo fala. Vamos ao versículo 6 então. Versículo 6. E ele dá continuidade, o 5 nós lemos, dizendo assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. E aí o 6 diz, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O Evangelho que chegou até você. O que o Evangelho fez na sua vida? Você consegue ver diferença? Quando o Evangelho chegou na sua vida, quando você foi apresentado ao Evangelho, o que aconteceu na sua vida? Houve mudança? Você pode dizer que tem um antes e um depois que o Evangelho foi apresentado a você? O Evangelho também é conhecido como boas novas, a palavra da verdade. Uma definição de um teólogo diz que o Evangelho é a boa notícia de Deus aos homens. A boa notícia de Deus aos homens é o Evangelho. Apesar de o homem ser pecador, apesar de eu e você sermos pecadores, Deus o amou com amor eterno. E o Evangelho fala disso para nós. Apesar do homem ser rebelde, Deus tomou a iniciativa, Ele tomou a iniciativa de se reconciliar conosco. Você já pensou nisso? A cruz foi para nos reconciliar, irmãos. Vivíamos como inimigos de Deus. Vivíamos longe de Deus. Só em pensarmos na santidade de Deus, nós já estávamos ofendendo a Deus, pela forma como nós vivíamos. Apesar de o homem merecer a condenação eterna, Deus lhe ofereceu a vida eterna. Percebe? Os benefícios, as mudanças, a transformação que o Evangelho fez na minha e na sua vida? É ou não é uma excelente notícia para nós? É ou não é? Você acha que o Evangelho para você é uma excelente notícia? Com certeza, meu irmão. Você consegue se enxergar ou até mesmo pensar se você conseguiria viver hoje longe desse Evangelho? Você pensa assim, porque às vezes a gente se orgulha do passado, né? É engraçado isso.
Às vezes as pessoas falam do passado, não, porque quando eu era pecador, mas eu era um pecador bom, hein, gente? Aí dá aquela orgulhada assim, né? Porque eu fazia isso, fazia aquilo, meu irmão. Deus, Ele vai se revelando gradativamente. Ele se revelou para você, aí a gente já fica, eu tenho certeza, Ele não se revela de uma forma plena, porque acho que a gente não vai resistir a tamanha revelação. Então Ele vai se revelando gradativamente. A gente vai andando, a gente vai caminhando na nossa jornada cristã, vai aprendendo mais, vai vivendo mais com Cristo, e Ele vai se revelando. Ele vai, me conhece mais um pouco, me conhece mais um pouco, eu vou operar na sua vida mais um pouco. E dia após dia Ele vai se revelando, Ele vai se revelando. O Evangelho também não é apenas uma boa notícia. O Evangelho que chegou até nós e chegou àquela igreja em Colossos, o Evangelho é a verdade. Você crê nisso? O Evangelho não é o homem buscando a Deus, irmãos, mas é Deus buscando o homem. Nós temos um Deus que deseja ter relacionamento conosco, que busca constantemente se relacionar conosco. Você está à distância de apenas uma oração de Deus, e Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para ir trazer o socorro necessário. Ele está pronto para ser o refúgio. Ele está pronto para ser o Deus conosco em toda e qualquer situação. Ele está pronto. O Evangelho não é somente a verdade, ele é universal. O Evangelho é para todo mundo. Ele não é apenas para algumas pessoas, é para todos, independente de classe social, cor, raça, cultura. O Evangelho está disponível para todos. O Evangelho está centrado na graça de Deus, e isso é maravilhoso demais. O Evangelho não está centrado na obra do homem, na obra que eu faço ou que você faz para Deus, mas na obra que Deus fez para mim e para você. Olha que maravilha. Deus operou maravilhas para mim e para você, e opera todos os dias. O Evangelho não é a mensagem que Deus pede, mas a que Ele oferece para nós. E aquela igreja em Colossos precisava aprender aquilo. O Evangelho não fala do que Deus exige do homem, mas do que Deus dá ao homem. As boas novas da salvação é aquilo que Deus faz por nós. Eduardo, por que você está fazendo, está dando ênfase ao Evangelho? Eu estou trazendo a realidade de uma forma bem minuciosa, o tamanho do benefício que eu e você temos, o tamanho das maravilhas que Deus concedeu a nós. A graça é manifesta quando Deus me dá o que eu não mereço. Alguém falou favor imerecido. A graça é exatamente isso, ela é manifesta quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. O favor ou a graça que alcançamos de Deus não depende de quem eu sou ou o que eu faço. Você sabia disso? Mas eu sou um crente muito certinho. Olha, eu estou 3 orações por dia, igual Daniel, né? Igual Davi fazia. Eu jejuo 5 vezes por semana. Querido, a graça que Deus derrama sobre mim e sobre você não depende daquilo que eu faço ou de quem eu sou. Depende dele. É um favor que Ele nos dá, independente de quem somos. Não depende do que eu sou, o que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez por mim. Olha quanto benefício. E por fim, é algo que eu não mereço. A graça, nós não merecemos a graça, mas precisamos da graça. Então é algo que nós não merecemos, mas que nós precisamos. E por fim, o Evangelho, ele é produtivo. Aonde o Evangelho chega, ele muda, ele transforma, ele faz coisas novas. Você concorda com isso? O Evangelho transforma o pecador em justo e fiel, seu poder é irresistível, sua obra é eficaz. Eu queria que você lembrasse agora da época que você ouviu a primeira vez uma pregação, ou no dia do seu encontro com Deus, ou foi numa igreja, ou foi num testemunho de alguém. Você lembra que a partir que aquela boa notícia foi contada para você, eu posso dizer que foi irresistível. Talvez tenha sido uma pregação, talvez tenha sido um testemunho, talvez tenha sido
provar de uma comunhão no corpo de Cristo de alguma forma. No meu caso foi assim. Eu já ouvia falar alguma coisa, mas estava muito longe de Deus. E aí, no momento em que eu tive a oportunidade de participar, foi até num retiro isso, e eu era assim, quase um clandestino naquele retiro, mas o amor que tinha naqueles jovens foi algo irresistível. E a graça é assim, é irresistível. O Evangelho chegou até nós dessa forma, irresistível. E quando esse Evangelho nos alcança, quando ele te alcançou, o que acontece? O Evangelho, quando nos alcança, precisa frutificar, meus irmãos. Aquela igreja em Colosso, Paulo estava dizendo para eles: olha, a fé que vocês têm, o amor que vocês têm, a esperança que vocês têm, Deus tem dado isso a vocês para que vocês frutifiquem. Eu e você precisamos frutificar. Olha, vai chegar um ponto, e eu tenho certeza, porque isso não é obra humana, é obra do Espírito Santo, que você vai se sentir incomodado em não falar de Cristo para as pessoas. Você vai estar num ambiente, você vai estar num trabalho, você vai estar no mercado, naquela fila do mercado onde pessoas que nunca se viram, nem nunca se falaram, se falam como se fossem amigas de 30 anos. Já viu isso? Já aconteceu com você? Fila de mercado é assim, né? Primeiro tu começa reclamando de alguma coisa. Ah, tá vendo? Demora, o cara não está atendendo bem, daqui a pouco, e aí, tal. Não é assim? É assim com você? Tem gente rindo aí. Já vi que é assim que acontece. Mercado tem um quê de pessoas que você nunca viu, mas que viram amigas, né? Aí daqui a pouco você fala: então tá bom, fica com Deus. Nunca mais vai ver. Agora eu quero te dizer, haverá o tempo em que você vai estar nessa fila, em que você vai começar a falar com essa pessoa, e o Evangelho que há em você vai transbordar, porque ele é frutífero, e o Evangelho que há em você vai frutificar. O Evangelho não é aquilo que o homem fez para Deus, vou enfatizar mais uma vez, mas aquilo que Deus fez pelo homem. Versículo 7 e 8 para terminar. Olha quanta coisa existe nesse iniciozinho do Colossenses, de Paulo falando para aquela igreja. Ele diz assim, versículo 7: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras foi alguém que ouviu sobre esse Evangelho por Paulo. Ele foi ministrado, ele é fruto do ministério de Paulo. E aí ele sai, depois que ele ouviu aquele Evangelho, que com certeza foi irresistível, foi eficaz na vida dele, ele sai para voltar para Colossos, naquelas cidades que ficavam ao redor de Colossos. E foi ele que começou a igreja em Colossos. E aí ele começa irresistível, de uma forma irresistível, por isso que eu falei que você daqui a pouco vai estar falando desse Evangelho. No carro, quando você botar alguém dentro do carro, no trabalho, no mercado, Epáfras chega lá em Colossos e começa a falar desse Evangelho. Começa a pregar, começa a anunciar, começa a transbordar, começa a frutificar desse Evangelho para as pessoas. E aquela igreja começa a nascer naquele lugar. E aí esse mesmo Epáfras começa a perceber que aquelas pessoas que estavam sendo alcançadas pelo Evangelho começam a ser, a sofrer com falsos ensinos, com algumas resistências ao Evangelho. E esse mesmo Epáfras volta lá em Paulo, ainda preso, e fala: olha, o pessoal lá está sofrendo, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando do Evangelho para eles, eles estão sendo assolados por falsos ensinos. E aí Paulo faz o quê? Escreve esta carta à igreja que estava lá em Colossos. Então o Evangelho que há em mim e o Evangelho que há em você, ele é para ser pregado e ele é para ser crido, meu irmão. Eduardo, você está falando isso, está jogando sobre mim uma responsabilidade. É verdade. O Evangelho que nos foi anunciado não é para ficar guardado em nós. O Evangelho que nós sabemos, as palavras de vida eterna que nós temos, não é para ficar guardada no nosso bolso, não é para ficar guardada debaixo do nosso braço. Ele é para ser pregado, ele é para ser multiplicado, para que você anuncie. Você não tem vindo à igreja e sentado nesses bancos e aprendido, para nada, pelo contrário.
Tudo o que você tem aprendido é para que você use para o reino de Deus. O pastor André falava de manhã que há muitos, milhões e milhões de pessoas lá fora precisando que alguém pregue. E esse alguém é você. Esse alguém sou eu. Eduardo, mas não tenho capacidade. Para com isso, que a capacidade, eu já te expliquei que a capacidade vai ser dada pelo Espírito Santo. Lucas diz que não vos preocupeis com o que é a vez de falar, porque no momento certo o Espírito Santo vai direcionar. Basta que você abra a boca. E Deus vai te usar. Então, um teólogo chamado William Barclay diz que nós, que recebemos o privilégio do Evangelho, recebemos também a responsabilidade de transmiti-los. Você pode fazer isso através da sua rede social, você pode fazer isso através de um panfleto que você distribui do seu trabalho, você pode fazer isso através, não sei, você tem que ser muito criativo, mas não deixe de falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, só para lembrar você, somos santos, porque Ele nos fez santos, separados. Ele nos chama a ser separados, Ele nos chama a ser fiéis, aqueles que realmente confiam no Senhor. Não esqueça da graça, daquele favor que nós não merecemos, porém precisamos. Não merecemos a graça, mas não podemos viver sem a graça. Amém? Que você dia após dia você possa dizer: Senhor, derrama da tua graça. Da mesma forma que talvez você peça: Senhor, derrama da tua misericórdia, ou renova mais um dia de manhã a tua misericórdia na minha vida. Aumenta aí essa oração: Senhor, renova a misericórdia e derrama da graça. Nós precisamos da graça. Todo cristão deve ter 3 virtudes: fé, amor e esperança. E que Deus possa continuar falando ao seu coração. Que Deus possa queimar o teu peito, o coração, para que você possa falar, para que você possa abrir a boca, para que você possa testemunhar com a sua prática, com as suas atitudes. Que você seja realmente alguém que prega, alguém que fala, alguém que espalha esse Evangelho, porque o Evangelho que chegou a nós é algo maravilhoso. E essa igreja estava aprendendo sobre isso. Vamos ficar de pé? Que você leve isso